Bem, pessoal, dando início ao nosso novo capítulo sobre movimento periódico, ao final desse capítulo, a gente tem a intenção que os estudantes atinjam os objetivos que seria entender como se descreve oscilações em termos da amplitude, do período e da frequência de um oscilador harmônico, trabalhar com o movimento harmônico simples, o MHS, saber em que estrutura ele é aplicado, em que tipo de sistema ele pode ser aplicado, analisar o movimento de um pêndulo simples e calcular as propriedades do movimento de um pêndulo. Tá certo? E por último, a gente vai, uma vez que a gente entendeu o movimento harmônico simples, a gente vai ver o amortecido e o caso amortecido com força externa aplicada. Tá certo? Então, a motivação que a gente tem de oscilações harmônicas, movimento harmônico simples, é o dia a dia, né, que ela ocorre em vários sistemas da natureza e dos medidores de tempo que o homem desenvolveu, né, no caso aqui o pêndulo, que está associado ao relógio, tá certo? E o mais importante, que é a aplicação de um movimento harmônico simples, quando se tenta entender as propriedades do material. Aqui eu tenho uma imagem de um típico material, tá certo? Onde você supõe que os átomos ou as moléculas desse material são conectadas por mola. Com base nesse pressuposto, é possível descrever vários comportamentos dos materiais nos seus estados na natureza, entendeu? Utilizando simplesmente uma aproximação de que os átomos, né, são conectados por mola, tá certo? E esses átomos podem vibrar. E o efeito dessas vibrações são as várias propriedades macroscópicas que a gente observa nos materiais. Né? O princípio básico do movimento harmônico é um sistema massa-mola, né? Onde essa massa pode oscilar em torno de uma posição de equilíbrio. Uma vez que você estica a mola ou comprime a mola, solta o sistema. Inicialmente, o movimento harmônico simples não tem força de atrito, você só tem a força da mola atuando no sistema. Então, o sistema massa-mola, cuja força é do tipo restauradora. Sempre a força é na direção de restaurar o corpo para a sua posição de equilíbrio. Ou seja, se você puxa o corpo para cá, o x maior do que zero, a força é na direção x menor do que zero, tentando restaurar a situação de equilíbrio. Se você comprime a mola, a tendência é a força ser na direção positiva do x, tentando restaurar a posição de equilíbrio. Portanto, a força do tipo restaurador ela sempre vai ser precedida de um sinal negativo, para dizer que ela sempre está ao contrário à deformação, ou seja, ela quer restaurar o corpo para a posição de equilíbrio. Aqui é uma equação vetorial, com o vetor F tendo 3 coordenadas e o vetor R 3, e assim você pode expressar o que a gente chama de lei de Hooke. Né? Isso aqui nada mais é do que a lei de Hooke, é uma equação para deformação de molas. Então, o exemplo de um movimento periódico, né? Você tem a condição de equilíbrio, quando o corpo está na condição de equilíbrio, você não tem deformação na mola, a mola está completamente relaxada, então o corpo possui aceleração zero, não tem força atuante, a única força que está atuando é a normal e o peso, essas duas se equilibram e não tem força da mola porque a mola está relaxada. Aí o primeiro caso, você aplica uma deformação x maior do que zero, você deforma a mola, puxa o corpo, aí surge uma força Fx, aqui no caso do nosso sistema de coordenadas, tentando restaurar a deformação da mola, ou seja, na direção do x tender para x igual a zero. Tá certo? Então, nesse momento, você tem uma força menor do que zero, aceleração menor do que zero, a mola está esticada e empurra o corpo para a posição de equilíbrio. Está aqui o valor da minha força. Numa outra condição, você tem a compressão, se você comprime o corpo, a mola está comprimida, na x é menor do que zero, o corpo é deslocado para a esquerda da posição de equilíbrio, a força é positiva, a aceleração positiva, a mola empurra o corpo para a posição de equilíbrio. Mais uma vez, né, essas duas situações, sempre a força está na direção de restaurar o equilíbrio do sistema. Um gráfico desse tipo de comportamento, f contra x, está aqui, é uma equação linear, né,
de uma força restauradora do tipo lei de Hooke, onde f de x é menos kx. Quando x é positivo, a força é negativa, aponta na direção de x negativo. Quando x é negativo, você comprime a mola, a força é positiva, tende a restaurar o corpo à posição de equilíbrio. Tá certo? Então, esse é o exemplo de um sistema massa-mola que a gente pode expressar. Né? Existem vários outros, né, que a gente vai ver, que é o pêndulo simples, que é o pêndulo, o pêndulo físico. Todos eles têm a característica de que a força que vai atuar sempre na direção de restaurar o equilíbrio do sistema. Então, nesse contexto, você pode associar a frequência, que é 1 sobre o período, o ômega, que é a frequência angular, é 2πf, que é 2π sobre t. Né? Então, a lei de Hooke é, na verdade, essa equação que a gente mostra, uma equação linear da força igual a menos kx, é uma aproximação. Né? Você tem uma equação de força que é um pouco mais complicada, que é aqui a curva aqui, que é uma função não linear, né? Essa curva, caso real típico, não segue a lei de Hooke. Mas, como a gente falou, para a região de pequenas oscilações, que seria essa aproximação aqui, ela se encaixa perfeitamente com a reta e a lei de Hooke pode realmente descrever esse sistema para um limite de baixas deformações. Tá certo? A equação de movimento pela lei de Newton é força igual a massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração com movimento é unidimensional, dá menos kx, onde a força é do tipo menos kx, que é a força restauradora, né? Você tem uma força que sempre se opõe à deformação. Então eu posso dividir a sobre x, x é igual a menos k sobre m sobre x. A aceleração é a derivada segunda da posição com relação ao tempo, eu substituo, e eu chego a uma equação diferencial de segunda ordem, tá certo? Onde D2 é a derivada segunda da posição com relação ao tempo, mais K sobre Mx igual a zero. Eu posso dizer que ômega, que a frequência é raiz de K sobre M, ou seja, uma propriedade intrínseca do oscilador, ou seja, depende de qual é a mola e depende de qual é a massa que está lá no sistema. Então, esse ômega é definido uma hora, na medida que eu defino qual é o meu sistema, que é a minha massa e que é a minha mola, eu já tenho esse ômega definido, né? Isso é uma propriedade intrínseca. Então, a equação do movimento harmônico simples é a equação diferencial de segunda ordem, d2x dt2 mais ômega 2x igual a zero. Então, toda vez que você expressar uma variável que tem uma derivada segunda no tempo mais uma constante vezes a própria variável igual a zero, você está de frente de uma equação de um movimento harmônico simples. Então, se alguém pede para você dizer que o sistema ele se comporta como um movimento harmônico simples, você tem que mostrar que a coordenada no tempo que descreve esse sistema satisfaz essa equação. Se ela satisfizer este tipo de equação diferencial, ela é caracterizada como um movimento harmônico simples, cuja frequência angular ômega é dado por raiz de K sobre M, onde K é a constante de mola e M é a massa do corpo. A gente pode fazer uma associação direta entre movimento harmônico simples e um movimento circular, né? Aqui você tem um exemplo de uma vitrola, né, com um disco que gira, que tem uma haste, né? Suponha que tem uma haste, e você joga uma luz, projeta uma luz enquanto esse movimento circular está acontecendo, com a velocidade angular ômega. Nesse caso, a projeção vai dar exatamente um movimento harmônico simples, ou seja, você tem um movimento periódico, né? Quando você tem uma partícula girando com velocidade constante no círculo, você tem um movimento periódico, a projeção desse movimento me dá exatamente um movimento harmônico simples. Aí aqui está aqui o caso, né? A sombra se desloca para frente e para trás sobre o eixo X, né? No MHS, que é a mesma coisa do ponto da bola se movimentando num movimento circular uniforme. Aí, a partir desse gráfico do movimento circular, eu posso escrever que a minha posição X ela depende do ângulo θ, né, que o corpo está, da forma x igual a cosseno θ. Né? Você pega esse triângulo e faz a projeção desse vetor A sobre o eixo x. Né? Essa projeção me dá exatamente o movimento harmônico simples. No caso, se você escrever a equação d2x dt2 mais ômega quadrado x de t igual a zero, o x de t é a cosseno de ômega t, tá certo?
o θ é o próprio ômega t, então você consegue substituir nessa equação que d2x dt2 é dado por menos a ômega 2 cosseno de ômega t, passa esse termo para o outro lado, isso aqui fica mais a ômega 2 cosseno de ômega t, tá certo? A cosseno de ômega t é o próprio x de t, e aqui eu fico com ômega 2 quadrado. O que é que representa essa solução, né? Essa solução dessa equação? X de t igual a cosseno de ômega t. Primeiro, você pode ver, se você analisar essa equação em função dos parâmetros que caracterizam o sistema, nós vamos supor que A e K são constantes, a amplitude do movimento é constante e a constante de mola é também fixa. Então eu só vou variar M. Se o M aumentar, essa que é a equação que descreve o x de t igual a cosseno de ômega t, né? À medida que A aumenta da curva de 1 para 2 para 3, como o M aumenta, o período também aumenta, né? Que a gente viu que o período é igual a... Cadê onde é que está a equação do período? Ômega é 2π sobre t, né? Então você tem uma relação direta entre ômega e o período. Como ômega é raiz de k sobre m, né? Então você vê que com apenas m aumentando, o período de oscilação aumenta, né? Você vê que a distância entre um pico e um vale fica cada vez maior, tá certo? Agora você fixa o A e o M, né? A mesma amplitude, né? E aí você vai variar só o K, a constante de mola, né? A constante de mola K aumenta da curva de 1, 2 e 3, né? Com apenas K aumenta, o período diminui. Aí isso é fato, né? Se você tem uma mola mais flexível, volta para oscilar, ela oscila mais lentamente. Quando você tem uma mola rígida, mais dura, ela oscila muito mais rápido, né? Então aqui você está vendo que o período diminui, né? E o outro caso é o K e o ômega não variam, né? As curvas estão perfeitamente sincronizadas, só a amplitude do movimento está crescendo. Então essas são as três situações para as grandezas que estão relacionadas em x de t igual a cosseno de ômega t. Quando você mede na frequência, está mexendo basicamente no K ou no M, né? Dependendo do parâmetro que você está mexendo, você vai ter um efeito diferente, tá certo? Essa aqui é uma equação geral, né? Que satisfaz a equação diferencial. Aí cada problema de oscilação vai ter as suas particularidades. Qual é a amplitude do movimento? Qual é a frequência? Por quê? Porque você está definindo qual é o sistema que você está estudando. Essa equação aqui descreve uma massa mola, mas você não deu condições específicas. Que mola é essa? Que massa é essa? Quando você define isso, imediatamente você define ômega. O A vai ser por uma condição de contorno do seu problema. Qual foi a hora que você soltou o oscilador? Eu puxei e soltei de x igual a A, x igual a menos A, x igual a sobre 2, né? Então, quando você solta o oscilador, t igual a zero, a solução tem que cair naquela posição inicial do seu problema. Então, é um problema geral, com equação geral, que, dado as condições do seu problema, você pode particularizar essa solução para satisfazer o seu problema.